Fala galera Power! Esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que vão te tornar um profissional valorizado e de destaque nesse mundo do Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelas linguagens M e DAX, e hoje nós vamos falar sobre as etapas de desenvolvimento de uma solução envolvendo o Power BI. Mas o que seriam essas etapas de desenvolvimento de uma solução em Power BI? O Power BI ele revolucionou o chamado Self-Service BI, ou seja, dar ao analista de negócio, até então pouco familiarizado com conceitos de Business Intelligence, a possibilidade e ferramentas de fazer algo que até então eram muito difíceis de se fazer com as ferramentas tradicionais, como o Excel. Porém, o Power BI ele existe formalmente desde 2015, mas as componentes que são o motor que fazem o Power BI hoje, elas existem há muito mais tempo do que isso. Mas como assim, Renato? Hoje, quando a gente pega o quadrante de todos os players de plataformas de Business Intelligence, a gente vê a Microsoft como a líder destacada dos demais. Porém, a Microsoft ela está nesse quadrante há muito tempo. O quadrante mais antigo que eu consegui achar na internet, a gente consegue ver a Microsoft aqui. E se você for ver a história, em 2008 não existia Power BI, não existiam sequer os suplementos do Excel que deram origem ao Power BI. Porém, a Microsoft já tinha o SQL Server Analysis Services que competia nesse ramo. Então, de 2008 para cá, a Microsoft revolucionou esse mercado, dando ainda mais poder para o pessoal de BI raiz, aquele pessoal normalmente vinculado à TI, e dando muito mais poder ao pessoal do Self-Service BI, que até então, em sua maioria, estava restrito ao Excel. Mas a gente sabe, a gente já tem live aqui no canal sobre o Big Picture desse ecossistema existente no Self-Service BI, onde muita gente pensa e confunde que fazer um produto do Power BI é pensar nesse núcleo duro destacado em azul. Começar pelo ETL, fazer a modelagem e acabar a visualização. Isso está correto. Porém, fazer um produto é muito mais amplo que isso. Envolve toda a automatização entre essas etapas, distribuição e governança. Mas o primeiro passo para a gente fazer um produto, uma solução do Power BI é justamente a gente definir o produto. A gente tem lives aqui no canal que ajudam a gente a determinar a melhor ordem de se fazer essas etapas. E ao contrário do que muita gente pensa, ao invés de eu partir da origem para fazer o ETL, definir o modelo na hora e daí pensar na visualização, o jeito mais eficiente é fazer do final para o começo. Pensar em que tipos de visualização e, consequentemente, identificar a essência dos cálculos necessários para povoar essas visualizações, para daí sim a gente pensar no modelo. E o modelo, a gente ainda não precisa ter dados reais, apenas em saber o tipo de dado que vai alimentar a visualização, a gente consegue imaginar que tipo de dado e qual distribuição desse dado deveria estar no modelo. Por quê? Porque aí você une o seu conhecimento de DAX, que é a linguagem de consulta ao modelo, que povoa os visuais, a gente determina o melhor modelo e, paralelamente, se você tiver uma equipe maior, você consegue definir o escopo do resultado final do ETL, ou seja, um time trabalha mergulhando nas origens e faz o ETL de tal forma que o produto final desse ETL seja a tabela no formato e na granularidade determinada pela etapa de modelagem e, paralelamente, um outro time pode desenvolver mais as expressões DAX que vão realizar os cálculos necessários para a visualização e fazer a visualização propriamente dita com todos os recursos de data viz, storytelling e tudo que temos direito. Então,
primeiro passo para todo mundo é definir o produto. Sendo que aí a gente encontra o nosso primeiro problema, pois a gente tem 3 disciplinas completamente diferentes. Claro, um profissional de Power BI ele tem que saber pelo menos o básico de todas essas etapas, mas por questão de aptidão pessoal ou mesmo treinamento formal ou falta de treinamento formal em cada uma dessas etapas, a pessoa ela se sente desconfortável em fazer tudo da origem até o final. Então, o que é que a gente faz na prática? A gente faz aquilo que a gente consegue. A gente pode até ter a plena consciência de que a gente, para atingir um determinado deadline, um determinado prazo, a gente faça uma solução que não seja ideal, pelo simples motivo de fazer o produto. E eu já fiz muito isso nessa vida e eu ensino para os meus alunos a faça o que você conseguir. Mas a gente tem que ter plena consciência de que, com 95% de certeza, a primeira solução que você vai dar não vai ser a solução definitiva. É muito comum eu pegar um projeto que eu trabalhei 6 meses atrás e quando eu vou criticar, eu percebo que eu fiz um bocado de coisa que eu faria diferente se eu fosse o mesmo projeto hoje. Claro, nesses 6 meses, eu cresci profissionalmente na ferramenta, estudando mais, e eu também amadureci, pois para aquele determinado produto, eu entendo um pouco mais do lado do negócio. Dessa forma, eu seria capaz de fazer um produto melhor em muito menos tempo. Isso é algo que vocês devem sempre reavaliar, tá? Então, primeiro, a gente vai ter a ânsia de entregar o produto o mais rápido possível. Mas, no médio a longo prazo, muito provavelmente, essa solução inicial ela não vai parar em pé, ou vai ter um custo operacional de atualização para manter os dados e as análises ainda boas o suficiente para a tomada de decisão, ao ponto que talvez você tem que avaliar, vale a pena de você refazer a solução do zero. Por quê? Você vai ser uma pessoa que vai dominar mais as ferramentas, além de você ter um período de teste desse produto inicial, onde você consegue mudar não só estruturalmente como os dados são atualizados, mas também melhorar a forma e a experiência do consumidor desse relatório. Então, primeiro e principal ponto, eu tenho que ter um produto. O feito é melhor do que o perfeito. Então, a gente não pode ficar preso naquele mundo de perfeição, porque no final das contas você pode demorar ou até não entregar as coisas. Então, faça do jeito que você conseguir, mas tenha sempre a convicção e busque conhecimento para melhorar a sua técnica e, consequentemente, a sua implementação. Quer seja para produtos Power BI que você já fez no passado, para você refazer, ou nos próximos projetos, pois a vida é incremental. E esse mundo de Power BI, a experiência passada vale e vale muito, tá? Então é por isso que a gente recomenda você fazer um curso introdutório generalista e tentar fazer os seus próprios produtos. Por quê? Porque se você passar por um curso mais avançado de cara, você não vai ter quebrado a cara, você não vai ter passado horas para fazer uma coisa que em tese se resolveria em 3 minutos, tá? Então, infelizmente, como diria bastante o Rui, a gente aprende ou na dor ou no amor. Então, infelizmente, a maioria das pessoas tem que apanhar para ter dor, para daí sim ter a motivação necessária para aprender aquele skill, aquela habilidade mais avançada. Mas uma vez que você fez um produto e o produto está bom o suficiente, a gente tem que pensar muito nessa automatização. O que seria isso? Seria, ok, eu fiz o produto, ele está bom o suficiente agora. Mas e no próximo ciclo? Se for um relatório semanal, e na próxima semana? Como que esse relatório ele vai ser atualizado? Eu vou precisar abrir o arquivo, atualizar e publicar, ou não, eu vou me valer do Power BI Serviço, que aí é a componente paga do Power BI, onde ele, na nuvem da Microsoft, ele próprio é capaz de realizar rotinas agendadas, com o processamento, não mais na sua máquina, que a gente sabe que o Power BI ele demanda bastante recurso da sua máquina local, mas na máquina do servidor da nuvem da Microsoft,
ele processa e garante que os seus dados estão o mais atualizado possível. Que é isso que a gente quer, uma automatização na manutenção do nosso produto. Então, essa automatização é muito importante em todas as etapas, tá? Desde quando um dado novo existe na origem, para ele passar pelo processo de ETL, e ao final do ETL, esse dado é carregado no nosso modelo. Modelo esse que a gente também já tem vídeo aula aqui no canal, que é o foco e é o diferencial do Power BI. E, uma vez com dados frescos, ou seja, dados atualizados, qualquer solicitação pela interface cliente através da visualização, o que seria isso? Basicamente, você abrir um relatório e clicar os filtros. Uma consulta é feita da camada de visualização para a modelagem e a tabela com os dados mais atuais é retornada para a visualização. Então, determinar essas trocas e fazer isso de maneira automatizada vai liberar bastante o HH do analista para ou melhorar o próprio produto ou fazer aquele próximo produto na esteira que, porventura, não se teve tempo no passado para fazer, mas agora, com essa liberação de HH, de tempo do analista, proporcionada pela automatização, ele agora tem. O tio Garcia fala muito. Se fosse fácil, já estava pronto. E, realmente, muita coisa parece fácil, mas, na verdade, quando você olha, não é, que requer um certo treinamento e muita discussão. Na grande maioria dos projetos que eu faço parte, vai demorar semanas ou até meses para a gente entregar o produto. E quando a gente olha para trás, a gente, só foi feito isso. Daria para refazer em uma semana ou 3 dias. Mas o processo como um todo, tanto do lado do profissional proficiente na ferramenta, no caso o Power BI, ou o profissional proficiente no negócio, que podem ser pessoas diferentes ou mesmo a mesma pessoa, esse amadurecimento das ideias vem apenas com o tempo. E a automatização libera esse tempo para poder a gente pensar cada vez melhor e determinar análises cada vez mais relevantes para a tomada de decisão da empresa. E, por fim, é uma outra parte muito importante, em especial nas companhias que têm sigilo de informação, ou seja, alguns funcionários da empresa podem ver determinado dado e outro não, seria a questão da distribuição, que aí, de novo, o Power BI Serviço é a melhor plataforma para a gente fazer isso. Tem várias técnicas para tudo isso. E sempre pensando na questão da governança, né? Ou seja, quem pode ver o quê? Não apenas na ponta final, ou seja, no compartilhamento do relatório, mas também nessas passagens de bastão intermediárias, quer seja da origem para o ETL, do ETL para a modelagem e da modelagem para a visualização. Alguns recursos como RLS, que é Role Level Security, podem ser aplicados e o controle de quem viu o que quando também é importante, mas aí já sai um pouco do mundo do Self-Service BI e entra um pouco do mundo do BI tradicional. Mas o Power BI ele é capaz de fornecer tudo isso. Beleza, mas como é que seria isso, essa confecção, essas 3 etapas no Power BI? Primeiro, a gente tem que criar um produto, e a gente já tem vídeo aqui no canal onde a gente sugere, tá? Não é todo caso que isso é a melhor prática, mas na maioria dos casos isso é a melhor prática. Você ter um ambiente para você criar o seu modelo, por exemplo, um PBX, um arquivo Power BI Desktop, apenas focado no dataset. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o ETL, quer dizer a modelagem, os relacionamentos entre as tabelas, as medidas e colunas calculadas, ou mesmo tabelas calculadas que são necessárias para que o modelo seja capaz de entregar todo e qualquer cálculo demandado. E, uma vez com esse Power BI Desktop, o dataset construído, a gente é capaz de, na nuvem, ou seja, no Power BI Serviço, publicar. Ele vai criar um conjunto de dados, que é a tradução de dataset, e esse conjunto de dados ele vai estar residente na nuvem da Microsoft. E qualquer outra aplicação, ela consegue conectar
com esse conjunto de dados. Então, por exemplo, eu posso ter um outro PBX, um outro arquivo de Power BI Desktop chamado de relatório, e ao invés de eu construir todo o meu ETL e modelagem nele, eu consigo conectar em tempo real com aquele dataset da nuvem. Então, a gente começa a desacoplar algo que até então estava geminado. Muita gente não percebe ou até não sabe que Power BI é um bem bolado de 3 suplementos do Excel. Seria o Power Query para o ETL, o Power Pivot para a parte de modelagem e o Power View para a parte de relatório. Então aqui eu estou separando em 2 arquivos diferentes a camada do ETL e da modelagem em um PBX e a camada de relatório em outro PBX. Porém, como eu já possuo um conjunto de dados na nuvem, eu consigo conectar esse relatório e fazer a alteração que eu quiser, quer seja construir uma página nova ou simplesmente alterar o padrão de cor de determinada análise para eu inserir esses dados em um relatório PowerPoint que vai ser apresentado para a nossa empresa, tá? Para manter a identidade visual. Então, aqui a gente começa a multiplicar. Até então, a gente tinha um conjunto de relatório para cada arquivo PBX. Agora não. Eu consigo conectar não apenas um relatório, mas quantos relatórios forem necessários a esse dataset que já está na nuvem. Mas como que isso funciona? Uma vez que eu, primeiro, com um conjunto de dados já na nuvem, eu crio o meu Power BI Desktop, eu publico. E ao publicar, eu vou criar um novo artefato na nuvem, que é o relatório. E esse relatório ele tem uma fonte para municiar todos os números que vão ser mostrados neles. E essa fonte é justamente o conjunto de dados. Então, se na parte inferior, na pasta local, ou mesmo SharePoint, se sua empresa trabalha desse jeito, e se você seguiu as dicas do curso de Power BI Serviço Básico que tem aqui também no canal, a gente tem 2 PBX, e esses 2 PBX eles foram publicados, ou seja, copiados e transpostos para a nuvem. E a beleza é que o Power BI Serviço, que é a nuvem do Power BI, ele permite que você faça atualizações programadas. Então, todo dia, 6 horas da manhã, atualize o meu conjunto de dados, que o relatório ele sempre vai fazer uma consulta ao dataset, ao conjunto de dados. E esse conjunto de dados vai estar mais atual, pois ele passou por todo o processo do ETL, que buscou os dados mais atuais e carregou nele. Então, depois de uma semana, um mês, esse ciclo que você programou, ele vai rodar sozinho, tá? Então, depois de várias atualizações, você sempre vai garantir que o relatório disponível no Power BI Serviço, que é justamente o relatório que a gente compartilha, ele vai consumir do conjunto de dados, que esse conjunto de dados vai estar sempre o mais atualizado o possível. Só para deixar um pouquinho mais claro, tá? Qual que é a dinâmica proposta aqui? Você ter um local para você fazer a modelagem, que é o quê? Dizer de onde os dados vêm e construir todas as suas medidas, colunas e tabelas calculadas que o seu modelo precisar. Por outro lado, uma vez publicado essa modelagem, que pode ser criada tanto no Power BI Desktop ou em outras ferramentas como SSMS ou Tabular Editor, tá? Essa camada não é necessária a gente usar o PBX. Porém, uma vez que você publique, essa camada de modelagem semântica, ela, além de ter as instruções do ETL e modelagem semântica bem determinadas, ela vai conter também o armazenamento. A gente sabe que na camada da esquerda, se você fizer no Power BI Desktop, você também vai ter dados de armazenamento, ou seja, dados carregados ao final do processo do ETL. Porém, os dados que eu tenho que garantir que estão 100% atualizados não são do meu Power BI Desktop, que ele é um editor, e sim os dados que estão na nuvem, que esses dados vão ser consultados por todos os clientes. Então, toda a rotina que a gente cria de atualização automática da nuvem, ela garante que para um ETL e modelagem semântica, a gente tem um armazenamento
sempre o mais atualizado possível e o melhor, feito de maneira automática, sem a necessidade de todo dia alguém ter que ir no Power BI Desktop, atualizar manualmente usando os recursos da máquina da pessoa, que não necessariamente é a melhor, e manualmente subir esses dados para a nuvem, pois se o seu modelo é muito grande com centenas de megabytes, esse processo vai demorar bastante tempo. E a gente não precisa, a gente só precisa, de novo, da modelagem semântica, que são metadados, isso sobe praticamente instantâneo, pois não é pesado em termos de tamanho de arquivo. Por outro lado, a gente tem a parte de visualização, que, de novo, a gente constrói ele no Power BI Desktop, sendo que um arquivo apenas focado em prover essa visualização. E essa visualização, ela vai consumir dados, os dados mais atuais, que estiverem disponíveis na nuvem. E uma vez que eu publicar esse relatório ele vai ser a camada de visualização oficial. Enquanto o da esquerda, no Power BI Desktop, é apenas o desenvolvedor do produto que faz, a da direita é onde todos os consumidores do produto eles vão visualizar. E esse relatório da nuvem, ele vai consumir do dataset esse que ele tem um armazenamento mais atual possível. Se você está na véspera de uma reunião e por algum motivo você precisa atualizar o seu modelo ou percebeu que uma medida está com um resultado errado, você precisa alterar apenas a expressão DAX dessa medida, você não precisa mais carregar o modelo inteiro apenas com a camada de armazenamento. Existe um suplemento, um External Tools do Power BI chamado ALM Toolkit. Porém, para ele funcionar, você tem que ter algum workspace da capacidade premium, ou premium por usuário, ou premium por capacidade. E, por outro lado, qualquer alteração de relatório, que seja mudar o filtro padrão, ou mesmo adicionar uma página, você, de novo, não precisa carregar tudo de uma vez. Você publica apenas o relatório no botão publicar no Power BI Desktop. Isso por si só, a gente consegue desenvolver localmente e publicar para a nuvem de maneira muito mais eficiente e performática. E a gente pode ir além. Por enquanto eu estou falando da camada do relatório que consulta um dataset. Porém, todo esse processo por trás do dataset, ele pode ser ainda melhorado. A gente tem vídeo aula aqui no canal falando sobre os datamarts, uma funcionalidade que nesse momento ainda está em preview, porém ela tem uma possibilidade de revolucionar ainda mais esse mundo de escalabilidade de um produto do Power BI. Então, basicamente, a gente foi do final para o começo. A gente falou basicamente dos relatórios e como segregar esse relatório do dataset ou do conjunto de dados. Porém, a camada de ETL desse dataset, ele pode tanto ir diretamente na origem e fazer tudo o que tem que ser feito, ou ele pode consumir o dado já semi-preparado, o dado já semi-pronto. E esse dado semi-pronto, ele pode ser feito tanto no Dataflow, ou fluxo de dados, quanto nos datamarts, se você tiver capacidade premium. Mas mesmo se você tiver um datamart, é recomendado, se a fonte for fora do ecossistema da Microsoft ou do Azure, você primeiro criar um Dataflow para trazer os dados para a nuvem da Microsoft, e esse Dataflow ele ser capaz de tanto ser o insumo direto para o seu modelo, para o seu dataset, ou passar através de um datamart, onde a gente tem alguns componentes tanto de segurança para garantir que a pessoa correta veja o dado correto, algo que a gente não tem no Dataflow, quanto de pluralidade de formas de consumo. Aqui a gente está falando sobre como consumir isso no Power BI. Porém, a partir do datamart, como ele cria uma instância apenas de leitura de uma instância do SQL Server, ele é capaz de fornecer esses dados não apenas para o dataset, mas também para qualquer outra ferramenta de análise. Ou seja, pega um cientista de dados, ele pode usar um script Python, R, ou mesmo fazer a query SQL que ele já está acostumado a fazer
para consumir no Excel ou qualquer outra ferramenta que ele ache necessário. Então, para finalizar, como a gente viu, para desenvolver um produto Power BI, vai muito além de criar um produto propriamente dito, entregando um arquivo PBIX. A gente é capaz de utilizar da componente paga do Power BI, que é o Power BI Serviço, para, de fato, automatizar e melhor distribuir esses dados dessas análises. Eu sempre bato nessa tecla. Tudo começa em você criar um produto bem feito. Porém, esse produto ele tem que ser pensado para ser modularizado no médio prazo, para você não ficar refém de um produto mal construído. Muitas vezes ele é mal construído, pois você fez aquilo que você era capaz quando a demanda chegou para você. Porém, para o médio e longo prazo, a gente tem que pensar em se capacitar cada vez mais para entender e se beneficiar desse ganho de produtividade que o Power BI é capaz de nos fornecer. Primeiro, fazendo produtos mais otimizados possíveis, ou seja, para eu sair da zona sul para chegar no centro, eu não vou passear pela zona oeste, norte, leste para chegar no centro. Existe um caminho direto para isso. Infelizmente, esse caminho direto nem sempre está óbvio no começo, mas à medida que você vai progredindo nessa jornada do Power BI, e principalmente a partir do momento que você domina a componente central, que é a parte da modelagem associada à linguagem DAX, você começa a fazer produtos cada vez mais próximos do ideal, até porque você nunca vai fazer o produto ideal de primeira, tá? Isso é praticamente impossível e quem diz que faz está mentindo. E, uma vez com o produto bem feito, a gente tem várias camadas para a gente otimizar o processo de automatização, ou seja, deixar os dados atualizados sozinhos e distribuição do conteúdo para a pessoa que de fato precisa e pode ver esse tipo de dado produzido no produto.